Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a Calvary Camp. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo de número 3. Se você precisa de uma Bíblia, basta levantar sua mão, onde quer que você esteja, e o pessoal vai levar uma Bíblia até você. Parece que agora que a gente está engrenando em Jonas, assim, está acabando já também. Capítulo 3, são só 4 capítulos. Já é uma série que está começando a deixar saudade, ao menos para mim. Espero que você esteja sendo igualmente abençoado, como eu tenho sido. Então, Jonas, capítulo de número 3, eu quero ler todo esse capítulo com vocês. São 10 versículos, a palavra de Deus diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que a Tua palavra mais uma vez fale aos nossos corações, às nossas mentes, que não olhemos para um texto como esse apenas buscando adquirir dele informação, mas que de fato nós possamos desde já nos perguntarmos não apenas o que esse texto quer dizer, mas o que ele quer fazer conosco. Como é que ele quer lidar com as interioridades da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Que o Senhor possa mexer em coisas que precisam ser mexidas, que o Senhor possa encorajar o desanimado, que o Senhor possa alegrar aquele que está cansado e que o Senhor possa exortar aquele que necessita também de exortação. Nós estamos aqui como teu povo redimido diante de ti, da tua palavra e do teu Espírito, prontos para ouvir a tua voz. E ao ouvir a sua voz, que a força e o poder do teu Espírito nos auxiliem a não apenas ouvi-la, mas a praticá-la, a obedecê-la. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 3, Jonas finalmente chega a Nínive. Depois de uma trajetória cheia de adversidades, cheia de altos e baixos, ele chega a essa grande cidade onde Deus havia ordenado que ele fosse desde o capítulo 1, desde os primeiros versículos. E, finalmente, como diz o versículo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Eu quero que você preste atenção nessa expressão, obedeceu a palavra do Senhor. A gente já vai falar mais sobre ela. Porque a gente olha para esse texto e tudo agora parece fazer sentido. Se você está acompanhando essa jornada através do livro de Jonas, você já viu Jonas desobedecer, você já viu ele fugir, você já viu ele dormir no convés de um navio em meio a uma tempestade, em meio ao desespero dos marinheiros, você já viu ele ser lançado ao mar para morrer por esses marinheiros pagãos, nós já vimos também ele ser engolido por um grande peixe, clamar a Deus e ser liberto. Então, depois de tudo isso, nós pensaríamos o quê? Jonas aprendeu a lição. Mas Jonas é como a gente. Jonas é como eu e como você. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por adversidades, nós clamamos a Deus. E talvez, e apenas talvez, após a dificuldade cessar, nós tenhamos a tendência e a tentação de olhar para a calmaria ao nosso redor e pensar: ok, está tudo bem de novo.
E eu posso voltar a antigas práticas. Não necessariamente aprender a lição e aplicar aquilo que foi aprendido, mas compreender alguns conceitos diante daquilo que Deus quer nos ensinar, mas não necessariamente nos permitirmos ser transformados plenamente por Ele. Por que eu digo isso? Porque Jonas aprendeu a lição? A resposta é não. Depois de tudo isso, Jonas não aprendeu a lição? Não. E esse texto vai nos dar sinais de que isso não acontece. A primeira coisa que eu queria observar com você. Olha comigo os versículos 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Perceba o que o autor, que é o próprio Jonas, está tentando nos mostrar. No versículo 3, ele diz que a cidade era grande demais e era necessário 3 dias para percorrê-la. No versículo 4, ele nos diz que ele passou um dia percorrendo essa cidade. Por quê? Porque Jonas foi rápido? Não. Porque o primeiro ponto aqui é que Jonas obedece, mas ele faz o mínimo necessário. Jonas obedece a Deus, mas não plenamente. Talvez ele obedece, ele faz o mínimo necessário, ou seja, ele deveria percorrer por 3 dias aquela cidade para se certificar de que todas as pessoas haveriam de ouvir a proclamação da mensagem de Deus. E ele vai por um dia e ele pensa assim: ok, está feito, eu já fiz a minha parte. É como se ele pudesse dizer assim: Deus, o Senhor queria que eu fosse para Nínive? Eu fui. O Senhor queria que eu pregasse? Eu preguei. Ele está jogando com Deus. Será que é por culpa? Será que é por medo de enfrentar novas adversidades? Será que Jonas obedece simplesmente para não ter que lidar com Deus da maneira como ele lidou nos capítulos 1 e 2? Pode ser um pouco de tudo isso. Mas a verdade é que Jonas obedece apenas parcialmente. Deixa eu te dizer uma coisa: obediência pela metade não é obediência de modo algum. Ou nós obedecemos plenamente ao nosso Deus, ou nós continuamos tentando ser o Senhor da nossa história. Quando Deus nos diz algo e nós entendemos que essa é a vontade de Deus, nós entendemos que isso é correto, e ao olhar para Deus nós dizemos: ok, Deus, eu entendo o que o Senhor disse, mas deixa eu fazer do meu jeito. E aí quem olha de longe parece que a gente está vivendo de modo agradável a Deus e está obedecendo a Deus. Isso não é obediência plena. Não resolve a questão. É mais ou menos assim. É interessante eu usar essa ilustração para obediência, mas você não precisa se sentir compelido a pensar nessa mesma ideia. É quando a minha esposa pede para eu lavar a louça, que não tem nada a ver com obediência, eu só quero deixar claro, tem a ver com favor. Quem é casado sabe. Mas quando ela pede para eu ajudar com a louça, e aí eu convenientemente não enxergo algumas coisas que estão ali. De repente, uma panela que está um pouco mais afastada, não me convém enxergar aquela panela. Então, o que eu enxergo, eu lavo. E eu saio. Se contém, Aline. E aí, eu lavo. E depois ela chega assim, ela fala: mas você não lavou tudo. Eu falei: mas eu lavei a maioria. Não dá para você terminar assim? Ela falou: então, eu te pedi para lavar tudo. Se fosse para eu lavar, eu lavava. E, enfim, você é casado. Se você é casado, você sabe do que eu estou falando. Sobrou os talheres, sei lá, essa coisa que ninguém gosta de lavar é os talheres. Mas eu não estou fazendo algo de todo o coração se eu estou fazendo pela metade. E às vezes na nossa relação com Deus é possível que nós façamos o mínimo necessário para nos livrarmos das consequências. Deus, eu vou te obedecer para limpar minha barra diante de Ti, para que você saiba que eu obedeci, para que o Senhor saiba que eu estou mais ou menos cumprindo a Tua vontade, mas nós vamos ver que o coração de Jonas não está completamente entregue a isso. Não apenas nesse capítulo, mas o capítulo 4 mostra claramente qual é a motivação de Jonas. Então a primeira coisa é que nós somos capazes de obedecer, mas se nós obedecemos pela metade, a verdade é que nós não obedecemos de todo o coração. Segunda verdade que eu vejo aqui é que Jonas ele proclama juízo, mas não a possibilidade de redenção. Você prestou atenção na pregação de Jonas? Fala a verdade se esse é o tipo de pregação que você traria a alguém que você quer ver se aproximando de Deus. Você chega para um amigo seu e fala: o negócio é o seguinte, vai para o inferno, viu? Vai para o inferno. Eu estou aqui para dizer
que vai para o inferno. Eu não, você vai para o inferno. É o que o Jonas fez. Ele está por um dia inteiro percorrendo e apontando o dedo para todo mundo. Nós sabemos que Jonas tem um problema com superioridade. Nós sabemos que Jonas tem problemas étnicos, raciais. Nós sabemos que Jonas se sente superior por ele ser um homem de Deus e aqueles pagãos não serem da mesma tribo e não fazerem parte do povo do pacto. Então ele está passando por essa cidade, apontando o dedo e dizendo, em 40 dias tudo vai ser destruído. Ele não está dizendo que em 40 dias talvez tudo seja destruído. Ele não está dizendo que Deus está anunciando a possibilidade de arrependimento daquele povo. Ele não está falando que Deus é tão amoroso e tão compassivo que enviou ele como profeta para dar uma última chance àquele povo. Ele não está apontando para o amor de Deus, ele não está falando da promessa do Messias que haveria de vir, ele não está falando absolutamente nada disso. Ele está dizendo, vocês estão acabados. 40 dias, só vim dizer. Só vim dar o recado. É quase como se Jonas, finalmente, estivesse se alegrando na tarefa que lhe foi proposta. É quase como se ele tivesse finalmente prazer de entregar essa mensagem, porque ele não queria entregar essa mensagem, ele não queria ir até esse povo, e agora ele entrega do jeito dele. A cidade vai ser destruída. Agora, presta atenção nisso que é muito importante. Ao nós pregarmos o Evangelho, há o espaço para a proclamação do juízo. É importante que a gente entenda isso. Em uma sociedade do politicamente correto, o Evangelho é uma afronta, sempre foi, sempre há de ser e é ainda hoje. Portanto, não se prega o Evangelho apenas falando do amor, prega-se Evangelho também falando de juízo, porque em toda a palavra de Deus, esses dois temas andam lado a lado. É um Deus justo e justificador. É um Deus que pune o pecado, mas é um Deus que absolve aquele que se arrepende. Não existe Evangelho com apenas uma das partes. No entanto, ao nós pregarmos o juízo, nós não devemos fazê-lo com um sorriso nos lábios, mas com lágrimas nos olhos. Aquele que reconhece que foi salvo pela graça, não se alegra em proclamar juízo sobre a vida de ninguém. E quando o faz motivado por amor. Faz como um pai ou como uma mãe que olha para o seu filho angustiado, dizendo, meu filho, não siga esse caminho, porque esse caminho é caminho de morte. Ao nós compartilharmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com amigos, com familiares, ou mesmo com desconhecidos, ao nós falarmos sobre a condenação que há de vir sobre todos aqueles que rejeitaram a mensagem da cruz, nós fazemos isso com lágrimas nos olhos. Porque nós não nos alegramos com a condenação de nenhum ser humano, seja ele quem for. Porque pregar o amor sem verdade ia gerar uma ilusão nas pessoas. Quando nós falamos apenas sobre o amor de Deus e a graça de Deus, e não trazemos a verdade de quanto o nosso pecado afronta a natureza santa de Deus, isso é gerar uma ilusão. Não é pregar arrependimento, é pregar apenas uma docilidade que acolhe a todos de modo indiscriminado. Isso não é evangelho. Mas pregar a verdade sem amor é mera brutalidade. Então, amor sem verdade é ilusão. É passar a mão na cabeça. Verdade sem amor é crueldade. Quando eu te digo a verdade, mas não é motivada por amor, eu não estou lhe fazendo um bem. Eu estou apenas te ferindo. Pode ser a verdade, mas ela tem que ser revestida de amor. E me parece que é exatamente o contrário disso que Jonas está fazendo aqui. O que nos leva ao terceiro sinal de porquê o Jonas não entendeu essa lição, que Jonas, o texto diz, obedeceu a palavra do Senhor. Mas eu ouso dizer que essa expressão aqui não é por acaso. Ele obedeceu a palavra do Senhor, mas ele não obedeceu o Senhor da palavra. O que eu quero dizer com isso? Que é possível nós fazermos a coisa certa com a motivação equivocada. É possível alguém como Jonas e alguém como eu e você obedecermos o que Deus diz, mas com o coração completamente distante daquilo que ele disse. Aliás, essa é a recriminação que Jesus tinha para os fariseus e os mestres da lei, os líderes religiosos. Jesus não repreendia aqueles homens por aquilo que eles faziam, porque exteriormente eles eram irrepreensíveis.
Tanto que quando Jesus olha para os seus discípulos e fala, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos fariseus, vocês não herdarão o reino dos céus. Os discípulos ouvem aquilo e falam, mas é impossível, porque esses caras são corretos. Esses caras são justos. Esses caras são irrepreensíveis. Quando Jesus repreende os fariseus, ele não fala dos fariseus como alguém que não ora, como alguém que não jejua, como alguém que não dizima, como alguém que não auxilia aos pobres. Eles faziam tudo isso. Aliás, toda a declaração de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, não diz respeito às atitudes, mas diz respeito à motivação dos corações. Ele não está dizendo, olha, vocês não oram. Ele está dizendo, quando orarem, não orem como os fariseus, porque eles oram, mas com o coração equivocado. Quando vocês jejuarem, e jejuem, mas não jejuem como os fariseus, porque eles só querem jejuar para demonstrar uma espiritualidade, eles não lavam o rosto, eles mostram aquela cara sofrida. Sabe, quando alguém faz jejum e está com aquela cara ali sofrida e ele chega, sei lá, na tua casa no horário do almoço. E aí você fala, olha, você quer almoçar com a gente? Não, obrigado. E você fala, não, por quê? Assenta-se à mesa aqui, a comida está posta. Não, come com a gente. Ele fala, não, obrigado, não posso. Não, não pode porque, então não queria falar, mas estou de jejum. Ele implorou para que aquilo acontecesse. Quando você jejuar, não jejue como os fariseus. Quando você der esmola aos pobres, Jesus diz em Mateus 6, não faça como eles, que anunciam com trombetas. Entretanto, aquilo que sua mão direita fizer, que a sua esquerda não saiba. Ou seja, não transforme a generosidade, que é algo puro e nobre, em um instrumento de tentativa de declaração de uma falsa espiritualidade. Se você é generoso, apenas seja, você não precisa ficar anunciando para o mundo o que é. Aliás, essa é uma verdade sobre pessoas generosas. Fabrini falou um pouco sobre isso no nosso congresso de casais, é verdade. Geralmente quem diz que é generoso não é, e geralmente quem é generoso nunca pensa ser, porque é algo tão natural para o generoso que ele simplesmente dá. E aí outras pessoas vão chegar perto dele e falar, caramba, você é uma pessoa tão generosa. E ele vai pensar, não, não sou, é normal. Sim, por que é normal? Porque para ele é algo natural. No entanto, pessoas que tentam clamar para si uma aura de generosidade, na verdade, só estão tentando usar uma falsa espiritualidade. Estão tentando usar a generosidade como objeto de declaração pessoal, como autorreferência e como autoendosso. Então, Jesus não está dizendo que os fariseus estão equivocados por aquilo que fazem. Jesus está dizendo que os fariseus estão completamente enganados por aquilo que brota no coração deles e os motiva a fazer. É por isso que, ao olhar para eles, Jesus fala a eles como ninguém jamais falou. Ele diz, vocês são como sepulcros caiados. Vocês são um túmulo muito adornado por fora, mas por dentro só há morte. É um belo verniz espiritual que vocês têm ao seu redor, mas eu conheço a interioridade dos seus corações. Então, é possível a gente fazer a coisa certa, com a motivação completamente equivocada. É possível ter uma aparência correta, mas uma aparência que não necessariamente revela a essência. E aqui a gente precisa entender algo muito importante. Eu não estou dizendo, então, que qualquer atitude positiva, tal como dos fariseus, de orar, jejuar, ser generoso, dar esmola aos pobres. Então, não quero que você pense, ok, então aí está o erro. Então, qualquer tentativa de viver a partir dessas práticas é legalismo? Não. A questão é, o que nos motiva a fazer aquilo que nós fazemos? Porque é possível obedecer a palavra do Senhor, sem necessariamente obedecer o Senhor da palavra. E Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que me obedece, esse é o que me ama. Mas uma obediência como evidência de amor e não como instrumento de barganha. E aí a gente olha para todo esse livro, a gente olha para um texto como esse, e o livro de Jonas, eu já citei na nossa primeira mensagem, ele é belamente construído. Ele tem uma série de repetições literárias, ele tem uma série de desconstruções de estereótipos, ou seja, aquelas imagens de algo que parece, mas não é. E como é que ele faz isso? Capítulos 1 e 3, Jonas se encontra com pagãos. Capítulos 2 e 4, Jonas está falando com Deus. O livro só se repete, com diferentes personagens. O capítulo 1, Jonas está ali num dilema com os marinheiros. Pagãos, gente que ele não gosta, gente que ele não quer estar perto, mas ele se envolve com eles.
Capítulo 3, agora ele finalmente chega a Nínive. No capítulo 1, nós vamos olhar para um homem que é um profeta de Deus e nós esperamos que ele se comporte como tal, que ele se comporte como um homem de Deus. E aí a gente espera o pior dos pagãos, que eles se comportem como pagãos. Nenhuma surpresa se eles forem irados, agressivos, pessoas que não demonstram o caráter de Deus, mas a desconstrução desses estereótipos começa a acontecer quando? Quando no capítulo 1, diante desses homens, Jonas dorme. Jonas não ora. Jonas não ajuda os marinheiros. Enquanto isso, os marinheiros clamam aos seus próprios deuses. Enquanto isso, os marinheiros pedem ajuda de Jonas. Enquanto isso, os marinheiros, ao descobrirem que Jonas era o culpado pela tempestade, remam mais forte apenas para não lançá-lo ao mar. O homem de Deus está prestes a se alegrar na morte de pagãos, mas os pagãos estão tentando salvar a vida do homem de Deus. E aí o que vai acontecer? Agora, no capítulo 3, um contraste entre Jonas, o rei da cidade e toda a cidade. Porque se você olhar comigo, versículo 5, algo incrível acontece. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Por mais que a pregação tenha sido horrível, Deus queria salvar esse povo. Por mais que a pregação tenha sido errada, do jeito errado, e com o coração errado, Deus queria fazer algo na cidade de Nínive. Algo para a gente pensar aqui. Isso nos dá esperança. Sabe por quê? Porque eu conheço muitos cristãos que pensam, e literalmente me dizem, mas Diego, eu não sei pregar o evangelho. Eu não sei falar. Prefiro trazer para a igreja, que aí eles ouvem você pregando, aí de repente eles ouvindo você pregando faz mais sentido para eles. Você está acostumado com esse negócio. Sim, convidem. Sem dúvida alguma, mas o poder do Evangelho não está no emissário. O poder do Evangelho não está em nós. O poder do Evangelho está no próprio Evangelho. Alguém já disse certa vez que o Evangelho é como um leão enjaulado. Você não precisa proteger um leão, basta abrir a jaula. Ele cuida de si mesmo. Ele faz o resto. Ele dá conta do recado. Então, se um homem como Jonas, que odeia os ninivitas, que não quer que eles sejam salvos, que prega uma mensagem terrível, de poucas palavras, de condenação, que não fala de amor, que não fala de compaixão, e há uma comoção em toda uma cidade, tem esperança para a gente. A gente pode pregar o evangelho, para a gente que a gente ama, para a gente que a gente quer ver salva, acolhida, alcançada por Jesus Cristo. E o versículo 6... diz que quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Ou seja, o contraste começa a se acentuar aqui. Porque eu não quero que você perca de vista quem é esse homem. Ele é o rei de Nínive. Nínive é a capital da Assíria. E se você estava aqui na primeira mensagem, você vai se lembrar que a Síria não apenas era o império dominante daquela época, mas era o império mais cruel. Eles matavam pessoas, esquartejavam pessoas, abriam a barriga de mulheres grávidas, depois de terem violentado essas mulheres sexualmente. Eles tiravam a pele das pessoas e colocavam nas muralhas, como um exemplo, como quem diz, todo aquele que quiser enfrentar o império assírio será tratado dessa maneira. O rei da capital desse império, que tem todo o poder, toda a autoridade, sem dúvida alguma um homem extremamente cruel, diante de uma mensagem de juízo e diante de Deus, vai se despir do seu manto real, se veste de pano de saco, que para os judeus era uma imagem de luto e de lamento, de arrependimento profundo. Os judeus colocavam cinza sobre a cabeça, vestiam de pano de saco, batiam no peito e gritavam quando eles estavam sofrendo dores profundas, lutos gigantescos, arrependimentos incríveis. E esse homem todo-poderoso se humilha diante de alguém que ele percebe que é muito mais poderoso do que ele, o Deus de Israel. Mesmo com um representante mesquinho como Jonas,
ele reconhece que esse Deus tem poder e autoridade sobre todos, inclusive sobre ele, porque nenhum poder lhe seria dado se não fosse concedido pelo próprio Deus. E é interessante que ele vai dizer agora, ele vai estabelecer um decreto no versículo 8, e ele diz: cubram-se de pano de saco, homens e animais, todos clamem a Deus com suas forças. Vai dizer 3 coisas: clamem a Deus, primeira coisa. Segunda coisa, deixem os seus maus caminhos. Terceira coisa, e a sua violência. Veja que há uma admissão de culpa aqui. Ele sabe que o juízo de Deus não é injusto sobre eles, ele sabe que essa é uma sociedade de práticas más, ele sabe que essa é uma sociedade violenta. Aliás, em Jonas capítulo 1, versículo 2, quando Deus fala com Jonas pela primeira vez, ele diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. De alguma maneira, eu não sei se Jonas elaborou melhor a sua mensagem depois, eu não sei se Jonas de alguma maneira falou alguma coisa para alguma pessoa que chegou até o rei, porque não há relato que Jonas falou com o rei, ele nunca se encontrou com o rei de Nínive, a palavra chegou até ele através dos seus súditos, mas de alguma maneira, esse rei que não tem nenhum conhecimento de Deus e nenhuma relação com ele, percebe que eles precisavam abandonar a sua maldade, a sua violência, os seus caminhos maus, e clamarem a Deus de todo o coração e com toda a sua força. E aí ele diz no versículo 9, se fizermos isso, talvez Deus abandone sua ira e talvez não sejamos destruídos. Talvez o maior de todos os contrastes até aqui. Nessa ideia do homem de Deus e do homem pagão, aquele que a gente espera cumprir a vontade de Deus e aquele que a gente não espera e acaba cumprindo de certa forma. Talvez no versículo 9 nós vejamos o maior contraste de todos. Por quê? Porque esse rei pagão compreendeu o que Jonas lutava para aceitar, de que Deus é um Deus misericordioso. A grande dificuldade de Jonas era essa. Deus, esse povo não tem salvação. Esse povo não merece, esse povo é ímpio, esse povo é mau. Capítulo 4, Jonas vai dizer exatamente isso. Ele sabia que isso poderia acontecer, mas ele não queria que acontecesse. Ele diz: Deus, é por isso que eu não queria ir para Nínive. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, é compassivo, que o Senhor abandona a sua ira, que o Senhor salva pessoas. Esse homem, esse rei do império mais poderoso e brutal e cruel da época, acaba entendendo aquilo que um homem de Deus e um profeta de Deus não havia entendido. E é interessante quando você olha o Antigo Testamento, você percebe que sempre que profetas são levantados em Israel e eles vão exercer juízo sobre outras nações, sempre tem a ver com impiedade moral e social. Sempre. Sempre que Deus levanta um profeta, não apenas para falar a Israel, mas os povos circunvizinhos, ele vai dizer que esse povo é ímpio moralmente e esse povo é ímpio socialmente. O que isso significa? Deus, através do Antigo Testamento, repreende sociedades que são imorais. Repreende sociedades que já se entregaram, por exemplo, à imoralidade sexual. Mas repreende sociedades também que são iníquas, socialmente falando. Sociedades onde o estrangeiro não é bem-vindo. Sociedade onde o órfão e a viúva não têm vez. Sociedade onde o pobre é explorado. Sociedade onde só se visa lucro. Sociedade onde só se visa a si mesmo. Sociedade onde não importam os meios para chegarem ao fim. Sociedades iníquas. Essa é a ideia de impiedade que faz com que Deus exerça juízo através da história diante de diferentes impérios e sociedades no mundo. O Império Romano é um grande exemplo. Um império que estava fundamentado em escravidão. Um império que havia se entregue à imoralidade sexual profundamente. Eu ouso dizer que, olhando para a nossa sociedade atual, eu não vejo muita diferença. E quem sabe, algumas das consequências que nossa sociedade sofre, nada mais é do que um sinal do justo juízo de Deus diante de uma sociedade iníqua, moral e socialmente falando. E que Deus jamais permita que esses traços imorais
façam parte também da sociedade daqueles que se compreendem como discípulos de Jesus. Essa semana a gente estava falando num grupo de estudo de quanto mais nós temos uma percepção da cultura, e quanto mais nós percebemos que a cultura não é neutra, quanto mais nós percebemos que a cultura tem os seus próprios ídolos, o materialismo, o prazer, a ganância, tantos outros. Quanto mais nós somos conscientes dessa cultura, que é contra os valores da cultura do reino de Deus, mais fiéis enquanto povo de Deus nós somos capazes de ser. O problema é quando nós achamos que nós vivemos em uma sociedade neutra. O problema é quando nós pensamos que enquanto cristãos podemos viver exatamente como aqueles que não conhecem a Deus, com os mesmos valores, com os mesmos meios, com os mesmos objetivos e com a mesma imoralidade, com a mesma impiedade. Mas essa sociedade, de alguma maneira, percebe que o justo juízo de Deus haveria de vir sobre eles. Jonas, profeta de Deus, é arrogante. Agora esse rei poderoso se comporta em humildade. E essa história de Jonas nos lembra de uma outra história. Talvez você já tenha ouvido a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é a ideia de um filho mais novo que se rebela contra o seu pai e ele vai embora. Ele pega a sua parte da herança, provando que ele não queria relacionamento, ele queria apenas aquilo que o pai poderia dar para ele. Ele vai embora para uma cidade distante, para uma terra distante. E o texto diz que ele gasta todo o seu dinheiro em festa, prostituta e tudo mais. Até que ele se vê em uma situação completamente desprovido já da sua herança, ele gastou tudo. Ele pede para o seu chefe se ele pode comer a comida dos porcos, e até isso lhe é privado, ele não pode. Até que, caindo em si, ele tem a consciência de que até os empregados na casa do seu pai vivem melhor do que ele. Então ele volta correndo para o seu pai. E o seu pai, se você conhece a história, e eu estou resumindo, o seu pai o acolhe, faz uma festa, bota um anel no dedo, coloca a sandália nova, veste ele com roupa diferente. Ou seja, meu filho, que eu achei que estava morto, voltou. E aí nós pensamos que, ok, essa é a história de que pessoas que se afastam de Deus, elas podem voltar para Deus, e ok, bela história. Mas é muito mais do que isso. Porque tem um outro irmão, tem o irmão mais velho. E o irmão mais velho é aquele que, teoricamente, nunca se rebelou. É aquele que nunca saiu da casa do pai. É aquele que nunca pediu herança. É aquele que nunca gastou com festas, prostitutas e outras coisas mais. É aquele que, dia após dia, enquanto aquele menino caçula, preguiçoso, mesmo quando estava dentro de casa, não fazia o que devia, o filho mais velho era aquele que era o exemplo do pai. Era aquele que acordava mais cedo que todo mundo. Era aquele que dormia mais tarde que todo mundo. Era o primeiro a chegar na empresa do pai. Era o último a sair. Era ele que trancava a porta. Ele era sempre o funcionário do mês, exemplar, não apenas qualquer empregado, mas é aquele que olha para a firma e fala, um dia esse negócio vai ser meu, então eu tenho que cuidar da melhor maneira possível. Isso é o que parece. Porque, na verdade, quando o seu irmão, o filho mais novo, chega, e ele ouve a música, ele está voltando do campo, ele pergunta a um dos empregados do seu pai, o que está acontecendo? E aí o empregado do pai dele diz, é o teu irmão, ele voltou. E aí o pai dele vem. E ele fala, pai, o que está acontecendo? Como é que você vai dar uma festa para esse camarada? Ele nem diz o meu irmão, ele fala, esse teu filho, caso você não se lembre, ele foi embora. Ele acabou com a herança. Ele não merece estar aqui. E agora, para esse seu filho, você dá tudo isso? Eu estou aqui o tempo todo, pai. Você nunca matou um novilho gordo para mim. Esse camarada chega e você faz uma festa e você mata o melhor novilho para ele. Não faz sentido, isso não é justo. E o pai calmamente responde, meu filho, como assim eu nunca te dei nada? Tudo que eu tenho é teu. A pior coisa é um filho com mente de empregado. A pior coisa é um filho que luta para merecer o amor do pai. E aí, de modo muito interessante, essa história, chamada de história do filho pródigo, acaba. Ela acaba. E aí você olha para um texto como esse e você se pergunta, tá, mas o filho mais velho se arrependeu? O pai tratou o filho mais velho com severidade? O que acontece depois? Nós não sabemos. Por quê? Porque o ponto não é esse. O ponto não é olhar para o filho mais novo, o ponto não é olhar para o filho mais velho, o ponto é olhar para o pai.
O grande protagonista da história é o pai. Porque o filho mais novo se rebela contra o pai através da desobediência. Mas o filho mais velho faz aquilo que ninguém imagina, se rebela contra o pai através da obediência. O filho mais velho é miseravelmente obediente. O filho mais velho é aquele que faz tudo certo, do jeito certo, com o coração errado. O pai aqui é uma figura do próprio Deus. E é uma coisa terrível você obedecer a Deus para em algum momento da sua história colocá-lo diante da parede e falar: Deus, eu tenho feito tudo certo até aqui, por isso o Senhor me deve. Eu sempre te obedeci, eu sempre te servi, portanto a dificuldade que eu passo agora não é justa. Por que não é justa? Porque o Senhor não pode me tratar dessa maneira. Eu, que diferente de outros, tenho me comportado de modo exemplar. Alguns estudiosos já disseram que Jonas é uma grande figura, ou uma prefiguração da história do filho pródigo. Por quê? Capítulos 1 e 2, Jonas é o filho mais novo. Ele foge. O pai fala com ele, ele não quer saber. Ele se rebela contra o pai através da sua clara desobediência. Mas nos capítulos 3 e 4, Jonas é o filho mais velho. Por quê? Porque ele obedece. Ele faz a coisa certa. Ele faz a coisa que deveria ser feita, mas com o coração completamente equivocado. Ao ponto de, no capítulo 4, olhar para o pai e falar: o Senhor não é justo em ter salvado essa gente que não merece. A história só se repete. Com Jonas, com os dois filhos, às vezes com nós mesmos. Porque a história não é sobre os filhos, ou sobre Jonas. Essa história é sobre o amor do Pai. E uma das coisas que o livro de Jonas nos faz é nos colocar diante do espelho. Porque quando a gente olha para Jonas de fora, Jonas nos afronta. A gente olha para Jonas e pensa: como é que um servo de Deus pode fazer isso? Como é que ele pode desobedecer em um momento e depois ele pode obedecer, mas com o coração errado? Não faz sentido, mas aí você começa a ler a história. E você começa a entrar na história. E ao invés de você recriminar Jonas, você percebe: opa, talvez eu sou Jonas em fases da minha vida. Porque o propósito do texto é exatamente isso. Não é mostrar um profeta que deve ser acusado por nós, porque exatamente é isso que ele fazia, ele acusava os outros. A ideia do texto é nos mostrar um profeta que, quando nós estivermos prontos para acusá-lo, nós nos daremos conta do que nós estamos fazendo e nós pensaremos: meu Deus, eu estou fazendo a mesma coisa que Jonas. Meu Deus, eu sou como Jonas. Às vezes Deus fala comigo e eu não quero obedecer, e eu fujo. Mas às vezes Deus fala comigo e eu obedeço, mas contrariado. Eu sou Jonas. Mas uma outra coisa que o texto de Jonas quer nos mostrar e quer fazer no nosso coração, não é apenas nos colocar diante do espelho, porque quando nós somos colocados diante do espelho, é possível que nós não gostemos daquilo que nós vemos. Mas ao olhar para o espelho, a gente olha, não gosta, e agora o que a gente faz? A gente olha para o alto. Nós somos levados a olhar para o alto. Nós somos levados a olhar para um Deus que ama quem nós não amamos. Você já parou para pensar nisso? Que Deus ama teus inimigos? Que Deus ama a gente que já te fez mal? Que Deus morreu por essa gente? Que a pessoa que talvez você queira se vingar, Deus a ama. E a pessoa que te feriu profundamente, Deus continua amando essa pessoa. Então é um Deus que ama quem a gente não ama, mas é um Deus que também ama a nós mesmos sem nós merecermos esse amor. Para quê? Para que, sendo amados, nós possamos florescer nesse amor. Para que, sendo amados, nós possamos transmitir esse amor. Para que nós possamos entender que nós servimos a um Deus que transforma vidas. Um Deus que é capaz de transformar cidades inteiras. E um Deus que quer usar a minha vida e a sua vida para gerar transformação na vida de pessoas que nós podemos pensar que até não merecem, mas Deus ainda assim as ama. É por isso que, para qualquer um aqui de nós, que possa ser tentado a pensar que alguém está distante demais de Deus, você conhece pessoas que você olha e fala: caramba, esse não tem jeito.
Essa não tem jeito. Esse nunca vai vir para Deus. Esse passou dos limites da redenção, ele não quer saber de nada, olha o tipo de vida que ele está levando. Gente, olha para esse povo. Olha para essas práticas. Olha para essa maldade. Olha para essa violência. Então, para qualquer um aqui que pense que alguém está distante demais de Deus, Deus pode tocar uma pessoa e salvar essa pessoa num instante. Porque se isso é verdade com um rei ímpio como esse, e é verdade com uma cidade ímpia como essa, é verdade também comigo e com você, e pode ser verdade com qualquer pessoa que Deus fizer cruzar o nosso caminho. É por isso que, como eu disse, fiz um post essa semana, trazendo algumas coisas que estavam no meu coração, mas é por isso que a gente não está brincando de ser igreja. A gente não está aqui num passatempo. É por isso que a gente não está alugando um prédio maior apenas, porque a gente está pensando meramente numa infraestrutura. Não. Nós estamos nessa para ver gente salva. Nós estamos nessa para literalmente demonstrar o amor de Deus para quem não conhece o amor de Deus. Nós estamos nessa para chegar para pessoas que estão sofrendo, e pessoas que estão desanimadas, e pessoas que vivem vidas aparentemente totalmente contrárias a Deus, e chegar diante delas e falar, olha, Deus te ama e existe uma chance de redenção para você também. A gente está nessa para convidar pessoas a abandonarem seus maus caminhos, tal como aconteceu nessa cidade, e convidar pessoas a se voltarem para o Deus verdadeiro. Essa é a nossa oração. Que Deus nos use nesse processo de encher uma cidade como Campo Mourão, que é muito menor que Nínive, mas que pode ser alcançada de modo majestoso pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém?